meu nome é José Carvalho Teixeira, tenho 71 anos, fui professor do ISPA durante 38. Bom, recordo-me vagamente que terá sido quando estava na faculdade, eu andei na Faculdade de Medicina, e talvez para o final dos anos 70 ouvi vagamente falar no ISPA, mas foi assim uma coisa que depois passou. Mais concretamente, as coisas aconteceram realmente em 1982-83, quando eu estava a fazer internato de especialidade de psiquiatria no Hospital Miguel Bombarda. Encontrei-me com, aliás, ele é que me encontrou, com o professor João Azevedo e Silva. O professor João Azevedo e Silva, na altura, era um dos chefes de serviço do hospital, e ele, que tinha sido, vinha a saber mais tarde, não é? Tinha sido um dos fundadores, entre muitos, mas um dos fundadores da cooperativa ISPA. Naquele ano tinham-lhe pedido para reger, no ano letivo que vinha a seguir, uma cadeira de psicopatologia, e ele estava a formar uma equipa para esse efeito. Bom, e aí ele inteirou-me mais ou menos em que é que consistia o ISPA, o que é que se passava por lá. Eu não sabia de todo, fiquei a saber mais coisas, e entretanto ele convidou-me para fazer parte dessa equipa. E portanto foi assim que em 1983, nesse ano letivo 83-84, eu comecei a minha relação com o ISPA, que se prolongou até praticamente à atualidade. Bom, essa é a pergunta mais difícil que você me faz, não é? Porque olhar para trás, para a experiência de bastantes anos, é sempre um desafio à memória, mas também gostaria de fazer transmitir uma primeira ideia. Foi uma experiência longa, mas foi uma experiência que, apesar de ter alguns momentos de decepção e uma outra frustração, como faz parte de qualquer experiência de relação com o trabalho ou com qualquer outra coisa, esta minha experiência foi inequivocamente uma experiência predominantemente positiva e muito gratificante, porque foi uma experiência que na maior parte do tempo foi feita de elevada motivação, entusiasmo e sobretudo um compromisso mais ou menos permanente com esta instituição, que significou obviamente muito para mim, quer no plano do estabelecimento de laços de amizade e de colaboração profissional com bastantes pessoas que duram até hoje, mas também me possibilitou o desenvolvimento meu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento também profissional como docente, e também desenvolvimento, que é a palavra-chave, não é? Aqui para mim, de novas competências, algumas delas que eu nem sonhava vir a desenvolver. Por último, também destacava um aspecto que tem a ver muito com as características da instituição, é que possibilitou a participação na criação, que eu participasse com outras pessoas, naturalmente, na criação e na concretização de várias atividades inovadoras, que foram, e que muitas delas até duraram até à atualidade. O que é que eu posso dizer assim mais genericamente desta experiência, sem me referir a algumas questões concretas, se fizer sentido, é que esta experiência foi a experiência do meu projeto profissional principal. Uma vez que a minha atividade clínica como psiquiatra foi sempre mais ou menos complementar, ou pelo menos esteve sempre em segundo plano. E este é um aspecto que para mim é importante, associado ao facto de eu também estar muito reconhecido pela experiência que vivi no ISPA, pelo significado que teve para mim ao longo destes anos. Pensando sobre como é que ela se desenrolou, eu talvez falasse de 3 aspectos diferentes, não é? Salientasse alguns aspectos relacionados uns com a atividade de ensino, a atividade propriamente docente, uma atividade também quase contínua ligada à gestão académica, e também finalmente, em terceiro lugar, uma atividade, no fundo uma experiência também, ligada à extensão universitária. Em relação ao ensino, a minha atividade focou-se em múltiplas cadeiras, mas predominantemente podemos sintetizar aquilo que foi nas cadeiras, nas áreas da psicopatologia,
por onde entrei, não é? Por onde entrei, como referi há pouco, mas também na psicologia da saúde, e isto em ambos os casos, quer na fase pré-Bolonha, quer pós-Bolonha. Destaque sobretudo e em primeiro lugar, já falei há pouco, do Dr. João Azevedo e Silva, porque essa foi uma experiência determinante, porque me levou depois também, foi uma experiência muito positiva quando se pôs a questão de eu ficar no ISPA de uma maneira mais contínua, com um vínculo mais forte. O facto dessa experiência ter sido muito positiva também teve um peso grande na minha decisão, na minha escolha e decisão de ficar. Dr. João Azevedo e Silva, durante aí 12, 13, 14 anos, dirigiu essa equipa de psicopatologia, que teve como característica particular o facto de todas as aulas decorrerem no Hospital Miguel Bombarda, particularmente, inclusivamente as aulas teóricas, e também, e mais importante do que isso, as aulas práticas, com todas as limitações enfim, o aspecto controverso que pode ser ensinar psicopatologia nesse contexto. O que é certo é que, pode-se dizer que, infelizmente, foi, se não a única, talvez uma das únicas experiências ao longo dos anos que eu conheci do ISPA em que houve, de facto, aulas práticas de psicopatologia, com casos clínicos reais e concretos de pessoas que se disponibilizavam ao nosso convite, evidentemente, para participar nessas aulas. E isso foi uma experiência muito boa, não só de trabalho em equipa, onde estiveram pessoas que eu também prezo muito e que estão hoje também ainda no ISPA, como a professora Isabel Leal, o professor Vitor Amorim Rodrigues, estes dois principalmente, e isso foi, digamos, a minha porta de entrada para continuar, como eu disse, do ISPA e continuar também noutras psicopatologias, porque depois o desafio foi passar para a psicopatologia geral, no terceiro ano, onde estive algum tempo sozinho, outras vezes colaborando, lembrei-me há pouco, porque com pessoas que também foram muito importantes aí, como a Isara Lourenço e Celeste Carvalho. Depois tive algum tempo na mesma cadeira com o professor Coimbra de Matos, foi também um período de 2, 3, 4 anos, salvo erro, com ele a dirigir a cadeira, que foi também de grande aprendizagem para mim, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista pedagógico, e depois, numa fase final, antes da minha apresentação, estive com o Vítor Cláudio, também, foi uma experiência muito interessante de parceria, de trabalho muito cooperado, e infelizmente que não se prolongou no tempo por motivos que nós conhecemos. A psicologia da saúde foi também uma área em que eu investi bastante, primeiro porque quando me convidaram para fazer uma cadeira no 5º ano de psicologia clínica em psicologia da saúde não havia nenhuma, eu tive que estudar tudo a partir do zero, não é? E não sendo psicólogo isso foi particularmente difícil para mim, mas fiz aquilo que podia fazer e interessei-me bastante por essa área que, por um lado, se transformou numa área de investimento no próprio ISPA e, por outro lado, também recolhi daí alguns conhecimentos para a minha própria prática profissional, porque era uma prática profissional não como psicólogo, mas na área da saúde, especificamente da saúde mental. Nessa altura tive a oportunidade também simultaneamente de me interessar por investigação na área da psicologia da saúde, porque estava também simultaneamente a fazer orientação de monografias de fim de curso, isto na antiga licenciatura de Psicologia Aplicada, na fase pré-Bolonha, o que foi também muito útil para aprofundar ainda mais não só o conhecimento, mas também para me interessar pela área, e aí eu acho que este convite que eu na altura aceitei com algum receio transformou-se em qualquer coisa que eu hoje tenho um certo, posso dizer, orgulho, não é? Enfim, à minha medida, em dizer que dei uma contribuição para que a psicologia da saúde fosse mais desenvolvida naquela época no ISPA, porque fui uma das pessoas que colaborei na organização do primeiro Congresso Nacional de Psicologia da Saúde, isso foi em 1994, na altura uma organização do ISPA, com a Associação dos Psicólogos Portugueses, que antecedeu a Ordem dos Psicólogos, e que foi um pontapé de saída grande para unir
e unir, quer dizer, para esforços comuns, pessoas que em várias áreas do país trabalhavam nesta área, o que depois veio a culminar também sob grande influência de um grupo ISPA, onde esteve a professora Isabel Leal, Paz Ribeiro, etc., fundarmos em conjunto a Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde, que está aí numa fase científica muito mais desenvolvida hoje em dia. Mais recentemente, em termos de ensino, eu destacaria, para terminar, uma coisa que eu recentemente aqui é relativo, porque foi há 14 anos, fazendo as contas, a organização e a criação por estímulo, essencialmente, do Vítor Cláudio, que me desafiou a criarmos uma pós-graduação em psicogerontologia, que veio a funcionar logo no primeiro ano em que a lançámos, tem-se mantido até hoje e que tem sido uma experiência que tem acompanhado também o meu envelhecimento e, infelizmente, não acompanhou o dele. E talvez destacasse estes aspectos. O facto da nossa instituição ser caracterizada por vários aspectos, entre os quais a possibilidade das pessoas desenvolverem a sua criatividade e de participarem em projetos inovadores, aspecto que eu já referi anteriormente, fez com que eu, que já vinha interessado na aplicação de uma área da ciência da fenomenologia à psiquiatria, interessei-me calhou num encontro com várias outras pessoas interessadas, alguns psicólogos e também alguns psiquiatras, como o caso do Vitório Amorim Rodrigues também, criámos um grupo de estudos que foi reconhecido oficialmente também pelo Conselho Científico em Psicologia, Psicopatologia e Psicoterapia Fenomenológica e Existencial, para proporcionar a possibilidade de estudar as áreas, que eram 3, se possível fazer alguma formação e desenvolver também contactos e parcerias com outras pessoas no país, que eram muito poucas, só existiam praticamente no Porto, nesta área, para desenvolvermos, portanto, uma possibilidade, um horizonte ainda naquela altura longínquo, de vir a constituir, passar por uma etapa subsequente, que era vir a constituir uma Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial, o que veio a acontecer bastantes anos depois, em 2006, mas tudo também teve uma gênese efetivamente no ISPA, em que o grupo de estudos foi talvez o pontapé de saída, que durou ainda, um pontapé de saída longo, que teve uma duração para aí de uns 5 ou 6 anos, com vários simpósios, com seminários de formação também, em parceria com o grupo do Porto, que na altura era coordenado pelo professor Raul Guimarães Lopes, e também com a colaboração de um psicólogo espanhol da Faculdade de Psicologia de Barcelona, o professor Manuel Viegas, que foi também determinante para nos proporcionar aquela primeira formação que nos fazia falta nessa altura. E, portanto, isto foi um aspecto extremamente positivo, porque proporcionou novos interesses científicos e também profissionais, porque isso depois catapultou as pessoas para a possibilidade de fazerem outras coisas diferentes na sua atividade profissional, e foi-se desenvolvendo ao longo do tempo e culminou depois no encontro com 2 pessoas que tinham estado a fazer formação em psicoterapia existencial em Inglaterra, que foram o Daniel Souza e o Edgar Correia, e juntamente também com a Paula Ponce de Leão, também do centro do ISPA, foi possível fundarmos a Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial em 2006. O que também é algo que, ter participado nisto, enfim, dando uma colaboração dentro das minhas possibilidades, foi também um aspecto, uma experiência muito positiva e que tem, digamos, continuidade até hoje, uma vez que continuo envolvido na formação de terapeutas, desde essa altura para cá, também de uma forma regular, e já vamos para aí no 10º curso de formação. Um outro aspecto, finalmente, não diretamente relacionado com o ensino, mas adjacente, foi participar na revista científica do ISPA, na análise psicológica. E aí tenho que destacar o nome do Carlos Lopes, que foi uma pessoa que também me incentivou a fazer essa colaboração, me apoiou em algumas coisas que eu fiz, particularmente com muito interesse, e que eu também recordo com saudade, tendo em conta que me obrigou a ler imensos livros, quer
participei, fazia parte do Conselho de Redação, mas aí a única coisa que eu fazia era a revisão de alguns artigos, mas também escrever notas de leitura sobre publicações que tinham saído mais recentemente. E essas notas de leitura, claro, eu escolhi sempre livros que tivessem a ver com áreas de interesse minhas, como, por exemplo, a psicopatologia e a psicoterapia existencial e a psicologia da saúde. Também, com o seu apoio, participámos na organização e na gestão não criámos, porque ele já existia antes, mas retomámos a publicação de um boletim informativo do ISPA com caráter regular e persistente, que foi uma peça importante de divulgação permanente das atividades do ISPA, onde participaram outras pessoas, nomeadamente também uma pessoa que aqui apoiou bastante esta publicação, que foi o João Paulo Amaro. Isto foi uma área também em que eu tive a oportunidade, sem saber, mas depois a pouco e pouco fui percebendo isso, fui percebendo isso, desenvolver novas competências que eu não sonhava ter antes. Não é? Isto, aliás, é uma das características que faz parte da minha experiência no ISPA, que quando entrei não imaginava que, passado algum tempo, estaria a fazer coisas que nunca me tinham passado pela cabeça, que exigiam novas aprendizagens e também o desenvolvimento de novas competências. Isso passou-se muito também na área da gestão académica, que era a segunda área que eu gostaria de referir a propósito da minha experiência no ISPA. Proporcionou aí essa sim também grandes aprendizagens e partilhas de responsabilidades e muitos desafios com vários colegas, obviamente. Quando eu entrei para o ISPA em 1983, estava longe de imaginar que em 1988 era eleito para o Conselho Diretivo, porque estava através da cooperativa, e em 1989 o então diretor Frederico Pereira nomeou-me subdiretor do Instituto, o que eu escolhi também aceitar. E essa escolha, ou melhor, o convite e a escolha foram determinantes para eu começar e depois continuar todo um conjunto de atividades ligadas à gestão académica, e que foram muito desafiantes. Por exemplo, eu acho que a altura que foi mais difícil, para mim, pelo menos, que era relativamente inexperiente, foi o período em que fui subdiretor. Fui subdiretor durante uma década, foi a década de 90. A década de 90 foi uma década de grandes desafios para o ISPA. Todas são, mas aquela foi particularmente porque eu estava envolvido, se calhar, nas responsabilidades referidas. E essa década foi a década de grande expansão do ensino superior privado no país. Nós tivemos também um grande aumento do número de alunos. Foi necessário adaptar a gestão, os processos, e depois também foi necessário ir ampliando progressivamente, à medida das nossas possibilidades, a dimensão das nossas instalações. E, como eu costumo referir, a miúdo, entre vários exemplos possíveis, o desafio foi muito grande na licenciatura em Psicologia, particularmente na área de Psicologia Clínica, do qual também tinha a responsabilidade direta, e o exemplo que eu costumo dar nesse aspecto, que foi muito desafiante, foi ter que organizar estágios nas instituições fora do ISPA para mais de 300 alunos do quinto ano, por vários anos seguidos. E isso ilustra bem, eu acho, a natureza das dificuldades e desafios que tivemos. Está claro que quem me ouvir está a pensar, ele está-se a vangloriar, não é? Mas está claro que isso não é verdade, porque isto só teve sucesso, isto e muitas outras coisas, porque houve trabalho e esforço de muitos outros colegas e funcionários da escola que permitiu superar as dificuldades desses tempos, a meu ver. Nessa função, contei com uma colaboração, aliás, inesquecível e indispensável, de uma funcionária do ISPA, na altura secretária da escola, que foi a Maria Emília Leves. Não posso esquecer disso, porque foi uma pessoa muito importante para que eu conseguisse desenvolver as minhas atividades de subdireção com persistência, regularidade e sem grandes falhas, dado, digamos, o efeito importante do apoio dela nesse trabalho. E também
lembro-me também de ter tido o privilégio de receber vários conselhos do colega, que já não está entre nós também já há muito tempo, Mário Barroso, que também tinha sido subdiretor do ISPA e que me transmitiu vários, eu diria mesmo conselhos, não é? Sobre o modo de atuar em várias situações. Experiências de desafios, tivemos algumas também, outras com outras. Eu falo muito das outras pessoas porque, do meu ponto de vista, nunca é individualista. Eu acho que nós existimos em qualquer contexto onde a nossa vida se desenrola em relação sempre com pessoas, e todas as pessoas com quem nos relacionamos são importantes para aquilo que nós fazemos, e claro, umas mais do que outras, e eu resolvi assumir este risco de falar de outras pessoas, risco porque posso esquecer algumas que foram também importantes, e portanto quando falo de outras. Lembro-me agora de que a instituição resolveu aderir, eu nessa altura não fazia ideia o que era, tivemos que ir ver, não é? Aderir à organização de cursos de estudos superiores especializados, que foram cursos que numa determinada época foram desenvolvidos para as universidades conferirem equivalência ao grau de licenciado a uma série de profissionais, sobretudo da saúde, sem licenciatura, da saúde, da educação e também da reabilitação e intervenção social, e nós organizámos 2 SESs, cursos de estudos superiores especializados. O Herménio Sequeira coordenou a organização e a criação de um SES em reabilitação, e o José Ornelas de um SES em saúde mental comunitária. Estes cursos foram muito importantes porque foram frequentados por muitas pessoas que assim adquiriram o grau de licenciado nas suas respectivas profissões, e funcionaram, salvo erro, durante 8 ou 9 anos seguidos. Agora não tenho bem a certeza. 8 ou 9 anos seguidos. O que criou a possibilidade a seguir, eu acho que as coisas também funcionam muito assim, fazem-se coisas que criam condições ou que possibilitam que se façam outras a seguir. E isso aconteceu assim connosco, não é? Porque foi na sequência disto que foi possível vir a desenvolver 2 novas licenciaturas no ISPA. Já havia uma licenciatura nova, para além da psicologia, já havia uma licenciatura em biologia, que estava a dar os seus primeiros passos, e então o Herménio Sequeira e o José Ornelas desafiaram para 2 novas licenciaturas que eles organizaram, e que estive ligado a elas mais do ponto de vista de ter alguma atividade docente e colaborar na gestão dos cursos, e que vieram a funcionar. Qual foi a importância disso? É que este conjunto da psicologia com a biologia e com estas 2 novas licenciaturas foram determinantes para nós termos aquele momento importantíssimo de salto em frente, de reconhecimento como instituto universitário. E esta contribuição para o Instituto Universitário também foi algo que eu hoje sinto que foi bom ter participado com as outras pessoas, que lá está, e todas essas que tiveram importância para isto. Simultaneamente, também praticamente durante os anos 90, mas também com algum prolongamento para a primeira década de 2000, estive ligado, estive sempre a fazer parte da direção da entidade instituidora, onde também tive a oportunidade de ter uma experiência completamente nova, porque nunca tinha tido uma experiência do género. E esta é muito original, porque era uma direção de uma organização que é uma cooperativa, que é uma cooperativa, com tudo o que isso implica, e onde estive quase 20 anos, não é? Mas isso não tem grande importância. Teve grande importância foi talvez aquilo que foi permitido viver, experimentar, colaborar nas tomadas de decisão, com pessoas como o Frederico Pereira, o Carlos Pratas, o Amâncio Malheiro, o António Sobreiro e também o Jorge Semos. Aliás, todas elas mais competentes e mais experientes do que eu nessa função. Por último, a extensão universitária. A extensão universitária que eu vou referir é aquela em que colaborei mais diretamente e que foi talvez o projeto específico
onde eu me realizei mais significativamente, porque aí tive mesmo que desenvolver novas competências, agora já não em nenhuma área anterior, mas sim na organização e gestão de formação profissional, na criação de novos cursos, na gestão de cursos de curta, média e longa duração, e isso foi também um desafio grande de muitos anos. Foram, portanto, cerca de 26 ou 27 por aí. O que é que acontece? Há sempre momentos determinantes, não é? E curiosamente isto aconteceu, não foi pela minha ação direta, foi Arménio Sequeira, que fazia parte do então Conselho Diretivo também, de que eu fazia parte, que tinha uma proposta para ser criado um departamento de formação profissional. E essa proposta eu associei-me porque tive a oportunidade de falar com ele deu-me esse privilégio antes de apresentar essa proposta ao Conselho, e isso aconteceu. Essa proposta foi aprovada. A finalidade era organizar um departamento que não existia praticamente em nenhuma universidade do país, nem instituto universitário, que era um departamento que tivesse a missão de organizar e gerir formação contínua dirigida aos profissionais, predominantemente fossem os profissionais diplomados pelo ISPA, mas que se podia estender a outros profissionais de outras áreas, nas quais as contribuições da psicologia são importantes, particularmente nas áreas da saúde, da reabilitação, da educação, da intervenção social e comunitária. Isso aconteceu. O então diretor nomeou a ele e a mim para organizarmos e dirigirmos este departamento, e assim foi. Estivemos os dois cerca de, salvo erro, 2 anos. Os primeiros 2 anos tivemos ali uma direção em conjunto. Ao fim desses 2 anos ele saiu para outros desafios, porque também foi sempre um homem de grandes desafios, aliás, muito mais do que eu. Ele saiu, julgo eu, se a memória não me atraiçoa, para organizar a primeira pós-graduação em gerontologia do ISPA, salvo eu. Também para gerir a pós-graduação, a licenciatura continuar a gerir com mais tempo a licenciatura em reabilitação e inserção social. E eu fiquei, portanto ele saiu e eu fiquei até me aposentar. Dá uma certa vontade de rir, porque parece que não queria se ir embora, mas o que é certo é que nós não conseguimos. Eu tentei por algumas vezes arranjar quem quisesse substituir-me, mas não é que eu fosse insubstituível, mas é que o que acontece é que não havia pessoas que estivessem motivadas para aquela área. Isto transformou-se a partir de certa altura no propósito principal da minha atividade do ISPA, embora não o único, continua literalmente na atividade docente, e fez com que em 2014, agora com uma nova reitoria, onde estava o novo reitor Rui Oliveira e também com o novo presidente da cooperativa, Emanuel Gonçalves, foi gizado um projeto de transformar o departamento de formação, que se chamava Departamento de Formação Permanente, que até aí só fazia formação contínua, e portanto a ideia foi alargar, integrar a formação contínua com os estudos avançados, as pós-graduações, e até começar a desenvolver formação à distância através de e-learning, e eles confiaram em mim para continuar neste novo projeto. No fundo era um novo projeto, uma ampliação, mas também um novo projeto na área da transferência do conhecimento, fundamentalmente, dirigido aos meios públicos. E isso foi de facto aquilo que aconteceu e que acontece. Hoje o ISPA tem a formação ISPA, que é o nome dessa atividade de extensão universitária, que vai com certeza continuar a persistir, o que é para mim também um motivo de satisfação e também de orgulho também. Não vale a pena dizer que não. Aqui eu julgo que tenho que referir a minha gratidão a 2 pessoas, fundamentalmente. Houve mais, mas principalmente 2 pessoas sem as quais não tinha sido possível fazer aquilo que eu tive a oportunidade de coordenar. E só tive a oportunidade de coordenar porque essas pessoas colaboraram comigo durante muitos anos, que foram a Paula Sousa, que colaborou desempenhando as funções de técnico de formação praticamente durante 26 anos,
comigo, e depois também, mais ou menos 15 ou 16 anos, a Sílvia Ramalho, que funcionou sempre como gestora da formação, e sem estas duas pessoas não teria sido possível fazer o que nós fizemos, que também, para se ter uma ideia da dimensão, nós tivemos nestes períodos de tempo, que é longo, não é? Mas tivemos mais de 31 mil formandos só na formação contínua, quase 600 estudantes de pós-graduação, isto sem falar também com muitas horas de formação realizadas. Isto foram muitos cursos que se organizaram, foram mais de cerca de 1.400 cursos, mas os números não... é só para dar uma dimensão. E também ainda muitas horas de formação em entidades externas, portanto, de formação à medida. Este talvez foi, digamos, o aspecto, e que aliás é tão importante que ainda hoje, depois de me ter aposentado, ainda tenho alguma relação com esta atividade, porque tinha algumas ações de formação em que eu era também o coordenador e que mantive, porque elas mantiveram alguma procura, e continuo naturalmente a colaborar agora com a Catarina Rodrigues, que substituiu o Vítor Cláudio, na pós-graduação em Psicogerontologia. Eu acho que há muitos aspectos significativos, não é? Neste período, eu já cheguei num período em que o curso de Psicologia do ISPA já tinha a equiparação à licenciatura, que foi já o julho em 1986. Cheguei à gestão académica, já lá estava no ISPA, mas cheguei à gestão académica já depois de 86. E foi talvez um momento mais importante, não é? Mas foi anterior a este meu período, propriamente em atividades de gestão. Eu julgo que o reconhecimento como instituto universitário foi uma etapa importantíssima, não é? Porque passou a ser um instituto universitário autónomo, com características muito diferentes daquilo que era antes de um instituto que só tinha um curso e que tinha uma atividade muito limitada, por exemplo, na área de investigação. Não tinha ainda desenvolvido outros graus académicos para além da licenciatura. Claro que depois de ter antes de ser instituto universitário, já tinha desenvolvido mestrados, não é? Por exemplo. Isso também foi muito importante, como também depois a criação dos doutoramentos e o desenvolvimento da investigação, que lá está. Este par ensino e investigação é um momento histórico, e aí foi algo que percebi que foi algo que foi difícil a organização desenvolver esta área significativamente, mas conseguiu de uma maneira excelente e persistente até à atualidade. Esse aspecto para mim é particularmente grato, porque eu provavelmente não teria ficado este tempo todo em que fiquei no ISPA se o ISPA não fosse uma cooperativa, não é? Ser do ISPA, para mim está intimamente ligado a esta realidade concreta, que é trabalhar e, portanto, também viver a sua vida profissional numa cooperativa, que é um espaço de democracia, que significa também respeito pela liberdade e pela autonomia de quem lá trabalha e exerce as suas funções profissionais ou estuda, não é? Obviamente que são a razão de ser do Instituto, dos estudantes, dos quais eu não falei até agora. Neste caso concreto, uma cooperativa de ensino superior que sobreviveu 60 anos, não é? Que é uma coisa extraordinária, com alguns problemas, mas sem nada de particularmente devastador, e que teve uma história singular, não é? Única e irrepetível de 60 anos. Tem uma história, tem uma cultura própria, uma cultura muito marcada pela participação e também pela inclusão e também pela diversidade, uma identidade muito sólida e também muito estável, e sobretudo significou também para mim uma comunidade de valores inerentes à própria organização cooperativa, que são vários, mas para mim os mais importantes são a reciprocidade e a entreajuda e, sobretudo, a solidariedade e o humanismo, que também alguns deles são partilhados pela missão do Instituto, mas Instituto e Cooperativa aqui têm uma relação muito,
muito integrada. Mas ser ISPA é viver um projeto deste género. É talvez aquilo que se me oferece dizer hoje. Agora você está-me a desafiar os meus dotes de adivinhação. Que é o mais difícil ainda. E embora relativamente, porque a história é longa, é muito rica e muito sólida nos seus desenvolvimentos, eu acho, portanto, que estou convicto que o futuro é um futuro que é de sucesso, embora com dificuldades, com certeza, mas isso também o passado foi. Mas os sucessos foram predominantes, não é? E porquê? Porque o ISPA tem, atualmente, partimos da situação atual, tem uma oferta formativa nos vários graus de ensino de elevada qualidade, reconhecida nacionalmente e também internacionalmente, que é um aspecto importante. Tem uma atividade de investigação já há longos anos, de excelência, não é? Inclusivamente em vários aspectos avaliados por entidades externas. Tem uma consistência continuada de extensão universitária relevante, quer na área de transferência do conhecimento, formação ISPA, atual formação ISPA, quer de clínica ISPA. E tem uma atividade, não tem uma atividade, tem sempre um conjunto de atividades culturais muito diversas, permanentes, e diversificadas. Eu acho que são os traços fundamentais daquilo que podemos chamar um projeto ISPA, porque estamos a falar do futuro, falando do projeto ISPA. Continua numa continuidade compreensível daquilo que vem de trás, não é? Passa rapidamente pela atualidade, mas dirige-se ao futuro. E o futuro está cheio de incertezas, claro, e de incertezas e dificuldades, como é próprio do futuro. Mas este projeto ISPA tem aqui tem 3 pilares novos, relativamente recentes, que é esta articulação entre aquilo que se chama hoje as escolas, a Escola de Psicologia e Ciências do Comportamento, a Escola de Educação e a Escola de Biociências, que é um conjunto de pilares que eu penso que são uma garantia adicional de sucesso futuro do ISPA. Podia-me perguntar assim, agora vou fazer a pergunta retórica, então, mas falta alguma coisa? Sim, eu acho que sim. Pensando que o mundo vai cada vez ser mais globalizado, sobretudo no espaço europeu, e não só, mas sobretudo no espaço europeu em que o ISPA está integrado através do nosso país, não é? Claro que nós já temos uma internacionalização longa, de há vários anos em vários aspectos, mas não temos a possibilidade de receber estudantes estrangeiros de forma significativa. Ou seja, essa internacionalização, que é a possibilidade de, pelo menos, alguns cursos do ISPA poderem ser ministrados em língua inglesa, não é? Provavelmente faz falta e poderia fazer alguma diferença, não toda, mas alguma diferença no desenvolvimento ainda maior da internacionalização e ter talvez uma importância também significativa para um futuro mais consistente e mais sólido. Não quer dizer que ele esteja mal, não é? Mas já que me perguntou sobre o futuro, eu estou a fazer adivinhação e a pensar em coisas que ainda não existem, mas provavelmente poderão vir a existir. A outra coisa que eu também partilho sobre isso, até com alguns colegas, que já ouvi falar sobre isso recentemente, foi algo que refletimos também há uns anos atrás, no quadro institucional, mas que hoje talvez não só continua, mas tem uma atualidade maior, que é saber responder a esta questão. Será que este futuro poderá ser um futuro só de continuar como estamos atualmente, isto é, um instituto universitário autónomo, mas isolado? Ou, pelo contrário, poderia ser desejável uma associação ou qualquer forma de integração, não sei se são coisas diferentes, como é evidente, qualquer forma de associação mais significativa ou mesmo de integração numa universidade? É um questionamento que eu deixo.
Porque eu já não posso responder pelos jovens, porque para um jovem ser hispiano é certamente muito diferente de um jovem que não é, já não é jovem, que é velho, não é? E que até já saiu do ISP. E, portanto, eu isso só posso responder por mim, não é? Para mim, o ser hispiano é viver, por acaso tenho aqui a frase, não é ser hispiano, é ser ispa. Eu não gosto muito da designação de ser hispiano, mas, portanto, é mais ser ispa no sentido de viver ispa. Viver no ISPA, viver o ISPA, é viver um projeto único e irrepetível.